Olá, queridos Harisca e Irene, paz do Senhor, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje, mais uma lição da revista Adultos, CPAD, Escola Dominical, o Corpo de Cristo, Origem, Natureza, Vocação da Igreja. E hoje, a lição de número 11, o culto da Igreja Cristã. Hoje nós vamos trabalhar a questão do culto da igreja cristã. Muito obrigado por você estar aqui no nosso canal. O canal está crescendo. Compartilha, curta, comente e pede o pessoal para seguir lá, em nome de Jesus. Gente, o que é o culto para você? Qual é a perspectiva que você tem do culto? Como você acha que deveria ser feito o culto? Qual é a prioridade que a palavra tem tido no culto? Então a gente precisa conhecer, identificar o que realmente é um culto, para aí sim a gente poder ter sucesso na nossa adoração, no nosso culto. O que vocês estão entendendo dos louvores da atualidade? Muitas pessoas, por exemplo, reclamam ou falam que os inários, e aqui eu digo inários porque outras denominações também usam inários, e aí essas pessoas dizem que esses inários são retrógrados, tem uns até que dizem que não tem mais necessidade de cantar esses inários, os hinos desses inários, e a gente percebe que, se fizer uma comparação com os hinos dos dois inários e com os hinos que estão sendo compostos na atualidade, os hinos dos inários têm uma palavra mais fundamental ali e bem mais cristocêntrico. Claro que eu não estou aqui generalizando. Então a gente precisa entender qual é o propósito do culto, qual é a necessidade do culto, quem é o mais importante no culto, e também a questão da disciplina, da reverência, da postura de cada cristão nas dependências do culto. É claro, gente, que hoje nós temos as igrejas, os templos. A gente sabe que Jesus falou para aquela mulher que não era nem ali e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A igreja está ainda nascente, a igreja ainda está em desenvolvimento, mas quando esses escritos estão sendo desenvolvidos, já há uma igreja por detrás dessa palavra, porque os autores do Novo Testamento estão escrevendo para a igreja, para comunidades que estão ou em Antioquia ou em Roma, não importa, mas existe já por detrás uma igreja. Então esses homens de Deus escreveram para a igreja. Então a palavra de Deus, ela precisa ser, ela deve ser o centro de toda a orientação para o culto, né? Quando Paulo diz, dou graças a Deus por vós, isso ele fala em Filipenses e outros lugares, ele usa o verbo euharistô, que significa dar graça, ser grato. É isso que nós temos que fazer no culto. E a própria palavra diz, em tudo dai graça, esta é a vontade de Deus. Então a gente pode também falar sobre igreja e sobre templo. Então, se não é nem aqui nesse monte, nem em Jerusalém, mas o verdadeiro adorador, então eu posso adorar sozinho, independente? Pode sim, adorar independente, pode adorar sozinho, mas tem que haver a questão da igreja, da reunião, da comunhão. Então a adoração, eu posso adorar como templo, porque eu sou templo de Deus, mas como igreja, só no outro. Não existe igreja sozinho. Igreja é sempre no outro. E é na igreja, como diz aqui a própria lição, não vou ler a lição em si, mas no texto em classe,
que diz aqui que é para falar entre nós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no coração, dando sempre graças a Deus por tudo. E isso a gente faz na igreja, para trazer essa comunhão, esse amor, essa intimidade em Cristo Jesus. Então, a lição é o culto da igreja cristã, o texto em classe. Efésios 5, do versículo 15 ao versículo 21, palavras-chave que eu coloquei, dessa vez coloquei 3 palavras-chave: igreja, culto e liturgia. Na introdução eu explico aqui, eu dou uma explicação do que é o culto. O culto tem sido considerado pela maioria dos cristãos como o ato central da identidade cristã através da história. Muitos teólogos cristãos têm definido a humanidade como homo adorans, que significa o homem que cultua, significando assim que o culto a Deus é central para se compreender, pois eles não acreditam em Deus. Infelizmente, eles são homens de culto, mas não conseguem cultuar a Deus, porque eles não acreditam em Deus, eles não têm essa perspectiva. E uma coisa interessante, o culto tem que ser também, gente, inteligível. Paulo fala isso, que é para a gente oferecer o nosso sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A gente tem que oferecer um culto inteligível, com louvores inteligíveis. Infelizmente, existem louvores que falam mais em entidades do que no nome de Jesus. Então, o louvor tem que ser no nome de Jesus. Tem louvores que falam mais do que o homem vai ter ou receber, do que a ele toda a glória. Então, nós temos na Bíblia exemplos de hinos cristológicos, como o prólogo do Evangelho de João, como Filipenses capítulo 2, do 6 ao 11, como também Romanos capítulo 8, do 31 em diante, como também Colossenses, que nós temos isso, como também nas cartas aos Hebreus e até em Apocalipse, né? Aquele texto que diz ao único que é digno de receber a honra, a glória. Então esses hinos são hinos primitivos e cristológicos, que permeavam no meio da igreja. Alguns dizem que João adapta o prólogo e acrescenta questões no hino ali do prólogo. Paulo também, alguns dizem que Filipenses, onde ele escreve, é antes de Paulo, ou seja, o hino. E ele vai, escreve e adapta a igreja de Filipos. Mas olha que hino tremendo. Ele não usurpou querer ser Deus, antes se despiu de toda a sua glória, desceu aqui na terra, tornou-se homem, humilhou-se e morreu em morte de cruz, mas Deus o exaltou sobre todos os nomes, e aí todo joelho se dobra diante dele e confessa: Jesus Cristo é o Senhor. Então você tem ali o hino do esvaziamento, em que Jesus, ele deixa toda a sua glória. Então a gente precisa entender que essas adorações, o louvor precisa exaltar acima de tudo a majestade de Deus. Já lá no cristianismo, na ortodoxa e alguns ramos, como igrejas altas, lá do anglicanismo, do luteranismo, o culto de adoração a Deus é prestado na liturgia. Ato do homem que adora, ação ascendente, e do Deus que salva, ação descendente. Então observem que no corpo dessa lição eu também vou falar sobre isso. Até eles interpretam o culto em 2 partes. Eu também falo isso aqui. Então você vê que o ato do homem que adora é uma ação ascendente, de baixo para cima. E do Deus que salva, descendente, de cima para baixo. Então o homem adora e Deus salva. Por quê, gente? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando Deus quer falar com o homem,
Deus eleva o homem até a altura dele, ou Deus vem até o homem e fala com ele? Então, logo a gente entende o quê? Que Deus vem até o homem, ou seja, Deus fica no nível do homem. Quando ele chama Moisés, ele desce na sarça. Quando ele falou de maneira definitiva com o homem, ele se encarna. Ou seja, ele se torna homem igual a gente, no mesmo nível. Deus jamais vai elevar o homem, mas vai descer para falar com o homem. Então é isso. O homem adora e exalta, de cima para baixo. De baixo para cima, melhor. E Deus salva, ele desce. Então desce e salva. Então essa também é a perspectiva do culto. Primeiro grande tópico, a estrutura é sempre a mesma, então a grande seção, a natureza do culto. O culto como serviço a Deus. A Bíblia, desde o seu início, demonstra um culto a Deus. A gente vê isso lá no Jardim do Éden. O próprio ato de Adão cuidar do jardim traz a ideia de um cuidado sacerdotal. Quando a Bíblia dá, quando Deus ordena para cultivar e cuidar, ali a ideia no hebraico é que ele cultive como um sacerdote, ou seja, é como se ele adorasse a Deus e prestasse a Deus o seu serviço sacerdotal no cuidado da terra, no cuidado do jardim. Então eles já tinham uma perspectiva. O culto é um serviço prestado ao Senhor, com uma total entrega do adorador a Deus. Então o adorador, ele tem que ter uma total entrega a Deus, com um serviço, uma prestação de serviço, de louvor, de adoração, de entrega. E isso aqui, gente, fica muito relacionado ao que nós temos na lei. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todos os seus sentimentos, sabe, gente? Em todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, amar a Deus acima de todas as coisas. Isto é realmente prestar um culto, um devocional a Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação, porque o nosso amor jamais pode ser sucumbido pelas circunstâncias da vida, porque amar, gente, pode acontecer da pessoa perder o amor. A gente tem isso na igreja de Éfeso, né? Vocês fazem isso, eu me agrado e tal, eu tenho, mas vocês não me amam como antigamente. Mas Deus jamais deixará de nos amar. Agora, como a gente tem que fazer com que esse amor se torne cada vez mais influente, mais fervoroso? Quanto mais estivermos na intimidade, quanto mais estivermos no diálogo, quanto mais estivermos na adoração, quanto mais estivermos ali ligados a essa chama do Espírito em nós, a palavra fluindo em nossas vidas, nós não deixaremos esse amor apagar. E aí a gente tem até textos no Antigo Testamento, né? Não pode apagar o pavio que fumega, e outros fogo arderá continuamente sobre o altar. Já nessa perspectiva de que a luz não pode se apagar. A presença de Deus, ela não pode se esvairir da nossa vida, e nós é que precisamos manter essa perspectiva. O culto pode ter, no mínimo, duas perspectivas. Lembra que eu falei? A atitude a qual se cultua o Senhor e a forma de como se cultua. Então eu preciso... Qual é essa atitude que eu tenho para cultuar e qual é a forma de como atitude? Gente, às vezes nós olhamos, como eu estou falando para um público mais pentecostal, às vezes falta muita reverência, às vezes falta muito respeito nos cultos pentecostais. Às vezes eu vejo isso. É uma andação, é uma falação em cima do altar, é homens andando para lá e para cá, esquecendo de que a prioridade, a atenção do culto não pode ser o homem com aquela roupa doida dele, a mulher com aquele jeito dela, mas Jesus. Deus é que deve ser o centro. Então eu não posso estar em cima do altar, andando para lá e para cá, conversando com A e com B, porque vai chamar a atenção da pessoa que adora para o meu comportamento. E a atenção na hora do culto precisa ser
toda devotada ao Senhor. Então, eu acredito que é preciso um mundo pentecostal, não estou aqui generalizando, mas é porque nós somos mais agitados, nós somos mais empolgados no culto, na adoração, deixamos as coisas fluir muito facilmente, assim, no sentido dos dons e tal, das línguas, mas a gente precisa também tomar muito cuidado com a decência, com a ordem, com a prudência, para poder adorarmos a Deus de maneira perfeita. Nós não temos que chamar atenção para nós, mas temos que fazer com que Cristo seja a atenção desse culto. Ambas as ações levam ao entendimento da obediência à palavra e à maneira como se cultua. Então você vê alguns segmentos, eu não estou aqui querendo que senão alguém pode dizer, eu quero botar uma forma, e tem aqueles até que falavam, né? Hoje eu não sei se falam muito, tem lugar que o pastor diz, Espírito Santo fica aí nessa caixinha e você não sai daí. Gente, homem nenhum tem poder para fazer isso, gente. Homem nenhum tem poder de dizer Espírito Santo fica aí, não. Pode acontecer de algumas pessoas, mas aí a gente tem que entender a maturidade. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Você pode sair correndo no culto, sentindo a presença de Deus, mas ao mesmo tempo você também pode dizer, poxa, não vou fazer isso não, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então a gente tem que ter essa maturidade, gente. Culto é lugar para ter ou aprender maturidade, ter maturidade, crescer. Então a gente tem que desenvolver nessa questão aí. Então, desde o início a gente vê isso, e aí nós temos essas duas perspectivas. O culto deve ser solene. A solenidade do culto deve ser preservada pelos adoradores. É possível ver na Escritura Sagrada textos aí que orientam, é possível ver. Textos que orientam e regulamentam a forma do culto. Olha o Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento temos o livro de Levíticos e no Novo Testamento temos Atos dos Apóstolos e algumas cartas de Paulo que apontam para essa importância. O sacerdote não podia ter defeito, as vestes não podiam estar rasgadas, não podiam. Existem pessoas no nosso meio, e isso a gente até respeita. Olha, eu vou com a melhor roupa, claro, é o que a pessoa entende de si, ou o que ela entende do que ela leu. E a gente também não vai chegar de qualquer maneira, mas aqueles vão com o que tem, outros vão com o que podem, outros ofertam com o que tem, outros ofertam com o que está sobrando, outros não querem nem ofertar, mas para ninguém ficar olhando, ofertam. Então, assim, é bom isso? Claro que não é bom. O bom é que todos estivessem, como lá em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam reunidos, unânimes, estavam no mesmo parecer, no mesmo sentimento. Quando ouviram de repente, como um som de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Olha, é claro que se nós estivermos mais coeso na adoração e na solenidade, sabendo o que é realmente o culto, sabendo realmente qual é o meu papel no culto, porque o meu papel no culto é de adorador, é de serviçal por causa do serviço, é de um leiturguel, de servir, entendeu? Então eu preciso ter essa perspectiva. Então o Antigo Testamento tem parâmetros para os cultos do mundo antigo, e o Novo Testamento tem parâmetros para os cultos cristãos. E nós, pentecostais, também temos parâmetros para os nossos cultos pentecostais. Hoje, nós temos aí os cultos com nome, campanha disso, campanha daquilo. Mas na antiguidade, nas igrejas assembleanas mais tradicionais, os cultos eram apenas falados como culto de doutrina,
e cultos evangelísticos. Cultos evangelísticos, culto de domingo e culto de quinta-feira, quando na matriz. E as congregações, aí também tinham os seus cultos, mas não tinham essas coisas de campanha. Nem os cultos de final do ano ou do início do ano tinham esses nomes que nós vemos hoje, ano do renovo, ano do não sei o que, ano não sei o que lá. Tem igrejas e pentecostais que fazem isso, mas as igrejas mais tradicionais, elas fogem desse estereótipo. Você tem também o círculo de oração ou consagração. Tem lugar que o círculo de oração é à tarde, e tem lugar que a consagração é pela manhã, que é também chamado de círculo de oração, que deu início lá no Nordeste, há décadas atrás, com uma ordenança divina para uma irmã que tinha sua filha enferma. E aí criou-se esse trabalho de oração, círculo de oração, que eram várias irmãs, 7 irmãs, que fizeram um trabalho de oração pela enfermidade daquela jovem menina. Então a gente vê que hoje existem nomenclaturas, culto disso, culto daquilo, culto de culto. Então, assim, esses cultos que têm nomenclatura, eu faço essa pergunta para você: são cultos prestados para o homem ou é como se fosse uma oferta e demanda? Ou seja, tem uma demanda, eu preciso criar uma oferta. Então, por isso, segunda culto disso, terça culto daquilo, quarta. Então você vê que, por exemplo, esses dias eu vi numa Assembleia de Deus, culto 2 empresários. Então, o culto é para Deus? Assim, fica meio... A gente não entende. Então, o que realmente é culto? O que nós estamos realmente fazendo com o culto? Então, gente, ou nós queremos alimentar o ego das pessoas, ou nós queremos, então, por exemplo, um culto que tem só revelação. As pessoas, às vezes, vão para esses cultos, não vão nem para aceitar Jesus, vão para querer saber do futuro. Então, é necessário que haja? É preciso, gente. Tudo isso eu não estou falando que eu sou... Agora, aonde fica a solenidade desse culto? Aonde fica o que é solene deste culto? Então, vamos olhar para o Antigo Testamento e ver quais são os parâmetros, qual era as responsabilidades dos filhos de Arão, qual é a responsabilidade do pastor, do evangelista, do diácono, do presbítero, do cooperador, quais são as importâncias, os papéis. Eu lembro que uma vez na faculdade o professor dizia que o culto era como, alguém lá no passado disse que o culto era como uma peça teatral, em que nós seríamos os atores e que Deus seria a plateia. Ou seja, essa peça seria o culto, a adoração, e nós é que apresentávamos ou apresentamos essa peça, e Deus é que receberia e aplaudiria. Então, como é que nós estamos ofertando essa peça, no sentido simbólico? Como nós estamos apresentando a Deus a nossa adoração? Então a adoração, ela precisa ser solene. No culto é preciso ser mais ouvido, do que falar. Ou seja, é preciso mais ouvir do que falar, porque a Bíblia é bem clara: quando entrares na casa de Deus, guarda o teu pé, não te apresse em falar, não faça voto e tal. Então eu digo aqui, preciso ser mais ouvido, porque você vai adorar, você vai louvar, então tem a sua hora de falar, e mais ouvido porque as orientações vão ser dadas. Então a gente tem que ser mais ouvido, falar menos e deixar Deus tratar conosco, porque também já estamos adorando. Mais reverência do que displicência, mais decência e ordem e menos meninice. Então a gente tem que ter mais isso. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 12 até o 14, ele praticamente nos orienta o que é o culto, como deve ser o culto. Então aqui tudo a gente tem como tem que ser o culto. A pessoa que está lá tem as línguas, porque como estou falando para o mundo pentecostal, e eu não nego as línguas, eu creio nas línguas, ainda na atualidade. Então tem 2, 3, 4 falando, a Bíblia é bem clara, que tem que esperar, tem que ter intérprete.
e se tiver alguém falando, tem que um se calar para o outro falar. A gente não pode ter essa aglomeração em que ninguém entende nada. O culto tem que ser racional, gente. Então a língua edifica o próprio vaso. Então eu preciso ter o trabalho de edificar a igreja. Esse é um dos meus papéis como um participante do culto, como um adorador, edificar os demais. E aí eu preciso buscar os dons que edificam as outras pessoas na igreja. Então eu preciso entender que o culto não é de língua do começo até o final. Ele precisa ser inteligível, as pessoas precisam entender o que nós estamos falando, compreender. E 1 Coríntios 12 até o 14 vai explicar como é que o culto tem que ser feito. Terceiro tópico aqui da primeira grande sessão: o culto é santo. Santidade é um atributo comunicável de Deus. Ele nos faz ser participante de sua santidade, porque em si nós não somos santos. Então somos santos porque participamos da santidade de Deus. Nesse sentido, o culto cristão precisa ser santo. Não pode haver espaço para o profano. Nós não podemos ao mesmo tempo sentar na mesa de Deus e na mesa do demônio. Nós não podemos comer comidas sacrificadas aos ídolos e depois sentar à mesa do Senhor. Não é nada, né, gente? É a mesa. Nós não podemos sentar à mesa do Senhor e sentar à mesa dos demônios. Então o culto tem que ser solene, o culto tem que ser santo, o culto não pode ter participação com profano. Eu tenho visto aí alguns vídeos, nos tempinhos que eu tiro, pessoas xingando na pregação, falando palavrão. Gente, se a pessoa fala palavrão em cima do altar, é porque isso é normal na vivência da pessoa. Então o culto, a gente não tem que ficar falando gíria, a gente não tem que ficar usando termos espúrios, termos mundanos, entendeu? A gente tem que observar as melodias dos nossos louvores, das nossas adorações. Pessoas estão fazendo adaptações de hinos, de músicas com perspectivas mundanas. Então ou a gente muda essa perspectiva, ou vai acontecer de Deus não receber a nossa adoração. E isso é muito complicado. E isso precisa ser levado a sério. O lugar sagrado deve ser respeitado. Por quê? Porque é um lugar de culto. É um lugar de adoração. Eu não vou nem aqui abrir, mas quantas igrejas, homens e mulheres, adulteram dentro dela, no gabinete, na secretaria, cometem pecados dentro do lugar de adoração. Então, eu sempre falei aqui, e falo na minha igreja, se o pessoal que vive lá, no mundo do mal, da violência, perdeu o respeito pela igreja, acabou. Acabou o Brasil, acabou tudo. Então ainda há um respeito. E a igreja precisa resguardar esse respeito. Olha, por exemplo, você convida uma pessoa para ir para a igreja, ela diz assim, poxa, eu não vou, que eu tô assim, eu tô assado. Mas você vê pessoas na igreja, por exemplo, mastigando chiclete, com boné na cabeça. E a gente vê na própria Bíblia que é para orar, é para a gente descobrir a cabeça, tirar o que tiver na cabeça, porque é falta de respeito. Até as pessoas que têm mais idade, quando cumprimentam, tiram o chapéu assim, em sinal de respeito, em sinal de reverência. Eu falei num outro vídeo, né? Sobre aquela pessoa que fala assim, ó, terno não prega. Então, fala lá pro teu patrão que o uniforme não trabalha. Ninguém tem essa coragem. Então, chega lá no juiz e não se levanta quando eles dizem de pé. Chega lá no quartel e não bate continência para o seu oficial. Chega lá no seu trabalho, não bate o cartão, não bate o ponto. Entendeu? Então, reverência a gente tem no trabalho, na casa dos outros, no juízo, lá no tribunal, na escola, nas forças armadas. A gente tem a reverência. E por que não na igreja? E por que não preservar essa santidade? Por que não preservar o ambiente de santidade? Gente, se nós não tivermos aonde reunir, não vai ter realmente uma reunião concisa.
Então a igreja é esse lugar de reunião concisa, onde realmente nós temos um marco, um ponto de encontro, um local estabelecido para isso. Não é um lugar, não quero que vocês entendam aqui, um lugar que seja um redil, um lugar que seja um aprisionamento. Não é isso, não é nessa perspectiva. É que realmente, se não houver um lugar, a gente fica mais disperso, não fica uma coisa mais organizada. E Paulo escreve para as igrejas. Então, ficar dizendo, por exemplo, que não precisa igreja, a gente não vê em parte nenhuma da Bíblia e no Novo Testamento falando isso. Nós não precisamos de igreja para adorar, não precisamos de igreja para reunir. Gente, tudo foi escrito para a igreja. Entende? Tudo foi escrito para a igreja. Então, quando nós nos reunimos aonde? A igreja na casa, ali é oficial. Então, ali, a igreja é o templo, ali é o oficial. Então, vamos lá. Porque eu e minha esposa, nós temos o nosso culto devocional, mas ela é íntima a mim. E aí eu ficar, eu e você, Sheila, que é o nome da minha esposa, você é minha igreja, nós somos a igreja. Não, a gente faz o nosso devocional. Também não estou falando na perspectiva ao ponto de você dizer, poxa, então tem que estar preso na igreja, tudo é igreja. Não olha numa perspectiva negativa, mas numa perspectiva positiva. Porque é nessa perspectiva que eu olho para a igreja. Porque eu sei o que Cristo fez por mim através da igreja. Se hoje eu estou aonde eu estou, liberto, transformado, com a vida mudada, porque a igreja foi lá atrás de mim. Agora, se ela tem defeito, se ela tem problema, me mostra aí quem não tem. Me fale qual é o lugar que não tem. O seu trabalho, até lá você recebendo, até você ganhando, você tem problema lá no seu trabalho. De mau caratismo, de problemas pessoais, de problema com pessoas, de problema da própria empresa. E a igreja também tem, porque são pessoas. Mas mesmo assim, é o que eu falo, com todo o problema que a igreja tem, ainda é o melhor lugar para se estar. Então vamos preservar o lugar. A pós-modernidade, ela trouxe um mal para o lugar sagrado. Pois com a chegada dele, com a pós-modernidade, veio também o secularismo, que dessacraliza o sagrado. O secularismo dessacralizou, ninguém respeita, ninguém está nem aí. Algumas até pessoas ficam perguntando, por que tem aquela parte mais alta? Então, gente, aquilo ali é, claro que é simbólico, mas para trazer pelo menos um referencial. Gente, até o mundo daquilo que não presta tem liderança, gente. Então a igreja também precisa ter a liderança. A liderança ela precisa ser o referencial. É uma obrigação, é um dever do líder ser um referencial. Não de ser um usurpador, não de ser um ditador, não de usar autoritarismo, mas amar os seus liderados, tratar com respeito os seus liderados. E aí sim, a gente percebe que o altar não é apenas um altar no sentido de que ali é maior ou mais importante, mas que é um referencial para nós que somos liderados. Eu sou líder, mas também sou liderado, eu tenho convenção, eu tenho essas coisas, então eu respeito essas entidades, mas eu preciso entender que nós devemos cumprir com a nossa obrigação na hora da adoração, na hora do culto. Ezequiel, gente, é o profeta, ou foi o profeta, que desmascara o profano no templo. E na atualidade, são os verdadeiros profetas que devem denunciar o profano no meio cristão. Entende? O profano hoje, sensualidade, tanto de homens como de mulher, uma sensualidade terrível, entende? A Bíblia diz que devemos nos vestir, fala para as mulheres, mas eu posso contextualizar, devemos nos vestir de maneira modesta, de forma com modéstia, não apresentar a sensualidade. Isso é profano, porque leva à prostituição. Então a gente precisa entender isso. Casa de Deus não é lugar de sensualidade. E então Ezequiel fala do capítulo 1 até o 12. Aí mais o 1 e o 2 fala mais dele ali, o chamado. Mas mais em diante, Deus vai revelar como é que está a situação do templo. A ponto de Deus de mostrar para ele um buraco na parede do templo e dizer para ele, entra, que eu vou te mostrar coisas
maiores ainda. E quando ele entra, ele diz: e vejo nas paredes imagens de répteis, de quadrúpedes, de animais impuros. Ou seja, o profano entrou no templo e a glória já tinha saído do templo. O templo já não servia mais para nada. Então, quando o profano entrar no meio da igreja, quando o profano entrar na situação da igreja, acabou, não precisa mais de igreja. Gente, olha lá nas 7 igrejas da Ásia. Em uma delas, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. A maioria das pessoas usa esse versículo para falar para ímpio, na hora do apelo. Jesus não está falando para ímpio, Jesus está falando para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele será comigo. A igreja colocou Jesus para fora. Jesus estava do lado de fora da igreja. Ô, irmãos, pelo amor de Deus, Jesus deve ser o centro da igreja. Segundo, o propósito do culto: glorificar a Deus. Algumas características de um culto que glorifica a Deus: lembrar na adoração, é para lembrar na adoração da grandeza de Deus e seus maravilhosos atos. Salmo 48:1 e o 136, por exemplo: foi ele que nos tirou da terra do Egito, que nos livrou de Og, que nos tirou do rei de... E assim a gente vai. Foi ele que criou os luminares. Foi ele que criou o sol para iluminar de dia e a lua para reinar durante a noite. E aí o resto, porque a sua misericórdia é para sempre. Então, lembrar da grandeza de Deus. Celebrar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele pode fazer. Salmo 103, do 1 ao 5. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que cura as suas iniquidades e sara todas as tuas transgressões. Então olha o que Ele é e olha o que Ele pode fazer. Não é o que Ele pode fazer, é Ele que te dá a tua casa, Ele que prospera na tua vida, não. Que cura a tua doença, que é a pior doença, que é o pecado, que é o pior mal que existe na humanidade, que é o pecado, que destrói, que corrói, que condena o homem para uma condenação eterna. Então é isso, é nessa perspectiva. Deve ser cristocêntrico e não antropocêntrico. Reparem as letras dos hinos, reparem as mensagens. Agora, recente, eu vi uma pessoa que colocou, eu vi na página dele, que ele é palestrante motivacional. Ele é palestrante motivacional ou ele é pregador da palavra? Então, a palavra não é mensagem motivacional. Palavra é para nos confrontar, para nos orientar, para nos edificar, para nos consolar, para converter o pecador e para mostrar quem é Jesus. A palavra é isso aí. Deve levar o homem a reconhecer a Deus como Senhor e Salvador. É isso. Esses são os propósitos do culto. Você pode elencar mais, porque é possível elencar mais. Quando não se cultua a Deus, quando o objetivo principal não é a glória de Deus, não se cultua, então não está havendo um culto. Gente, as redes sociais, eu estou usando aqui, eu estou usando o YouTube, eu uso o TikTok, eu uso o Instagram, eu uso o WhatsApp e o Facebook também para divulgar meus cursos, a minha igreja, o meu ministério. É bom, é importante, mas as redes sociais também trouxeram mal, porque ela revelou a intimidade da igreja. E hoje a gente vê nas redes sociais briga dentro da igreja. Agora, recente, eu vi uma mulher botando a mão na cabeça da outra dentro da igreja para ver quem cai. Então, assim, briga dentro da igreja, problemas no culto. Ah, mas isso tem que ser revelado. Não, tem coisa que é particular, gente. Nem tudo eu revelo da minha vida particular e não vou revelar, é minha vida. Então tem coisa que às vezes até eu estou pregando, eu falo: tá gravando? Segura aí, não grava não. Eu peço para parar por causa dos cortes. As pessoas fazem cortes maldosos, maliciosos. E aí acaba você ficando preocupado e tendo problema. Então tem coisas na adoração, no culto. Não, isso aqui é íntimo da igreja. Isso aqui é particular. Aí zombam da gente. Entendeu? Fazem chacota com os nossos cultos. Aí tem os exageros, que tem muito exagero, e as redes sociais estão revelando tudo isso. Ah, você está com medo? Não, não estou com medo. Eu estou dizendo que tem coisa que é íntima da igreja. É coisa particular da igreja. E a rede social
trouxe esse mal aí, mas cada um com seu cada um, mas eu não concordo, eu não sou favorável. Então, quando a glória de Deus não é a coisa principal, glória que eu estou falando aqui não é glória a Deus, aleluia, não. É reconhecer realmente quem Deus é. E ali sim, dizer como está na Bíblia, o único que é digno de honra, de glória. E aí sim você adorar e depois ouvir a palavra. Quando o homem é a atração principal, não está havendo culto. Pô, tem culto que para porque chegou o político, tem culto que para porque chegou o cantor, tem culto que para porque chegou o pregador. Já vi culto da glória descer e a liderança, irmão, vamos parar porque chegou o governador. Não, ele que tem que esperar, gente. É ele que tem que esperar. A glória de Deus é mais importante. Ah, mas aí está desrespeitando. Não, espera. Não já está acontecendo? Espera. Assim como, por exemplo, existem igrejas, estou falando que eu sou presidente de igreja, às vezes a pessoa está pregando, palestrando ali, e tem que parar porque chegou. Não. Aí quebra toda a linha de raciocínio. Às vezes Deus já está até falando com alguém e você quebra porque o homem chegou. Então, a gente tem, e aí a gente vai ter reverência, sim, vai ter reverência e respeito a essas autoridades, mas quando a gente concluir essa parte, gente, eu concluí aqui, ou deu um intervalo naquela, e nós vamos. Então, chega um cantor famoso na igreja, o culto para, é tudo foto, é tudo. Gente, chegou um pregador famoso, tudo para. Não, nós não podemos, porque senão não é culto, não é adoração, gente. Haja naturalmente. Chegou, amém, glória a Deus, Deus abençoe. Quando o homem é a atração principal, não está havendo culto. Quando a palavra não tem a devida prioridade, não é culto. Quando os anjos são adorados, não é culto. Amós 5,23 afirma: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Está aqui, ó. Não fui eu que inventei. E Amós deveria ser pregado, anunciado na maioria dos nossos cultos. Ah, se nós pegássemos o livro do profeta Amós e fizéssemos aí uma série de pregações, porque ali, gente, o pessoal tá tudo no templo, todo mundo lá dizendo, não, o dia do Senhor para nós é de paz, é de alegria, nós estamos bem, porque nós estamos no templo, fizemos uma reforma do templo, tá tudo direitinho. Amós vai e diz, o dia do Senhor para vocês é de paz? É de dia? Não. O dia do Senhor para vocês é de trevas, é de escuridão, é de juízo. E ele se garantindo aonde? No culto, na adoração, que na verdade estava distorcido. Edificar a igreja. O culto deve revelar o nível de comunhão entre a comunidade de fé. Ele é realizado com o objetivo de edificar uns aos outros. No grego, uns aos outros é alelos, que é um advérbio de reciprocidade. Uns aos outros. Olha, isso é recíproco. Então a edificação é de uns aos outros. Reciprocidade. O culto deveria ser assim, reciprocidade. A comunhão entre a igreja e a comunhão entre Cristo. Os termos gregos que está na lição indicam uma ideia de edificação como em um edifício, em que cada parte vai se encaixando de maneira a tudo ficar bem edificado. Cada crente tem a sua importância no culto e uma delas é a edificação do corpo. Tudo deve ser feito para a glória de Deus e edificação dos santos em amor e comunhão. Ponto final. Ponto final. A liturgia do culto, a exposição da Bíblia. O que se vê em muitos lugares de culto, principalmente pentecostais, é um tempo bem mais amplo para os louvores do que para a palavra de Deus. Aí, gente, o camarada que está dirigindo o culto, aí, pastor, agora o senhor se vira aí pastor, agora o senhor dá seu jeito aí, pastor, o senhor tem tantos. Então, quer dizer, a prioridade é o homem falar com Deus? Porque o louvor é isso. É o homem falar com Deus no culto. Como eu falei, o culto pode ter duas perspectivas. E uma delas é essa. O homem falando com Deus. E como o homem fala com Deus?
Adoração, louvor. E aí quando Deus vai falar com o homem, não, é só um pouquinho, é rapidinho. E tem aqueles que ficam assim, gente, eu não vou demorar, como se a pessoa tivesse outro compromisso. Não, gente, meu compromisso é com o culto ali, com a igreja ali naquele momento. O culto pode ser dividido no mínimo em duas partes, é o que eu falo, o homem falando com Deus, louvores, e Deus falando com o povo, palavra. No contexto do culto pentecostal, é a palavra que serve como parâmetro de juízo para julgar qualquer experiência espiritual que ocorra no momento do culto. É necessário que a palavra tenha mais tempo nos cultos para que Deus seja melhor ouvido, melhor entendido pelos adoradores. Não é só falar, não. É deixar com que ele fale conosco também. Então vamos dar mais tempo à palavra. Eu tenho prego aí anunciado nas igrejas no interior, principalmente no Espírito Santo. Me dão 1 hora, gente. E tá bom demais. Aí eu paro um pouquinho mais cedo, né? Uns 5, 10 minutos antes, porque tem que ter os anúncios. E a gente tem que aprender a saber a começar, porque começar todo mundo sabe, mas saber terminar. Tem gente que, então, dê o seu tempo para terminar, termine. Mas a igreja precisa dar mais tempo. Reparem quantos hinos são cantados na sua igreja e quanto tempo tem de palavra. Então, se você fizer a soma de todos os hinos e quanto tempo, não é o mesmo tempo que tem para a palavra. E depois a gente fica dizendo, irmãos, agora vamos ouvir para a parte mais importante. Não, não é. Deu 15 minutos, deu 10 minutos, deu 20 minutos. Não, no mínimo, uma boa mensagem, assim, bem explicada. Não é uma boa mensagem no sentido falado, mas explicada. Não é no sentido de que o povo sentiu a glória, não. Deus falou com o povo. Deus fez-se entender a partir da tua palavra, da sua palavra. Uns 30 minutos, 35, 45 minutos é o suficiente para uma boa mensagem explicativa para as pessoas. A adoração entusiástica. O pentecostal por si só já é entusiasta. Sua adoração é apresentada, porque entusiasmo significa alegria, tal. Sua adoração é apresentada com alegria e deve alcançar o seu objetivo. O louvor é a forma que o crente tem para enaltecer a Deus e demonstrar-lhe toda a sua gratidão. O culto precisa ser repleto de fé, alegria, adoração e comunhão. É uma festa em que todo crente deve ser o oferecedor a Deus, que é o anfitrião dela. Então a gente oferece tudo a ele, entende? E a gente precisa perceber que Deus está disposto a receber o nosso culto, mas vamos ter cuidado, vamos organizar o culto. Acho muito bonito a igreja que tem tudo organizado, tem todo o processo de organização. O lugar da adoração no culto pentecostal. O culto pentecostal é marcado por manifestações espirituais e pelos dons do Espírito Santo. Nele, o crente pentecostal extravasa todas as suas alegrias, mesmo que de maneira explosiva, mas com temor e tremor diante do Altíssimo. O culto pentecostal é espontâneo, é cheio de graça e carisma, são os dons, mas isso não deve ser a prioridade. A prioridade é Jesus Cristo e a prioridade é a palavra. Palavra, gente, palavra. Concluo a aula de hoje. O culto cristão não pode ser feito de qualquer maneira. Ele tem princípios e a ordem e a decência precisam ser respeitados. Precisam ser respeitados. Sem as normas do culto, liturgia, não há comportamento e reverência. Nesse sentido, que a palavra de Deus sirva para parâmetro de embasamento para o culto cristão pentecostal. Deus abençoe. Até a próxima. Haris Cairene. Um abraço.